Ó, ó, ó. Abrindo a porta da geladeira aqui. E o mais legal é que como tem essa cobertura aqui em cima, a gente vai sumir com a mangueira do radiador, ó. A gente vai jogar ela aqui pra cima, ó. Sumiu. Olha que que ficou. Por exemplo, essa coluna aqui para instalar o radiador. Você pega ela aqui, ó, joga pro lado, ó, e vai deslizando para onde você precisa. Você não vai fazer xixi aí não, né? Ah, que montar mini PC aqui. Hoje a gente vai fazer um PCzão. E olha, o negócio... Caraca, peraí que eu tenho que elevar o Cosmo aqui. Ah, caiu quem? Caraca, literalmente elevando o Cosmos aqui com o Cosmos Alpha C700K da Cooler Master. Hoje nós vamos fazer um transplante de PC. Sabe aquele PC que a gente montou aqui com duas GeForce RTX 5090? Pois é, a gente vai colocar nesse super gabinete que a Cooler Master mandou pra gente. Tem também o que aqui, ó, pra completar essa montagem, ó, uma fonte aqui também de 1250 watts, a MWE Gold. Também tem um Atmos, um water cooler de 360mm e muitas ventoinhas CycleFlow para completar esse projeto. Então roda a vinheta e vamos ver como é que vai ficar. E é isso aí, galera. Hoje a gente vai matar a saudade do Cosmos, que é um gabinete muito legal da Cooler Master, muito grande e bonito e que permite vários tipos de montagem porque ele é super espaçoso e muito versátil, mas ele é gigantesco, né? Faz jus ao nome. Ao longo dos anos nós vimos várias edições do Cosmos e essa aqui é essa é muito bonita. Bora começar esse vídeo com um unboxing então. Gente, olha o tamanho desse negócio. Eu vou guardar essa caixona aqui pra minha mudança, viu? Tô de mudança agora, é bom, né? Caixa de gabinete grande. E agora, como é que eu tiro ele daqui? Então vamos lá. Atenção. Eu vou ficar esbaforido aqui por uns 10 minutos, peraí. Caraca, aqui atrás ficou mais legal ainda, né? Nessa versão. Olha, ó, esse é mais bonito do que aquele outro que a gente montou aqui no canal há 7 anos. 7 anos já que a gente montou um Cosmos aqui no PC, foi uma das primeiras montagens. E inclusive o Cosminho tava dentro do Cosmos, meu coelhinho. Ele tá firme e forte até hoje, viu? O coelho vai fazer 9 anos. No fim do vídeo eu mostro ele aqui. Caraca, ó, barulho, a ressonância da construção de metal, ó. E olha o tamanho desse gabinete, aliás. Ó, agora que a gente tirou os plastiquinhos, ó, 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 ó. Abrindo a porta da geladeira aqui. Olha o quanto de espaço a gente tem dentro desse gabinete. O Cosmos, ele é muito espaçoso, já é uma série lendária no portfólio da Cooler Master e um dos diferenciais não é só o espaço interno para fazer uma montagem personalizada super legal, mas também a facilidade para manusear ele. Bom, antes de começar a desmontar, a gente tem esses detalhes prateados nessa edição especial que eu achei muito legal, nas alças aqui em cima, nos pés embaixo e aqui na grade da frente tem vários pontinhos aqui. Isso aqui, inclusive, ó, cada uma dessas furações aqui é o logo da Cooler Master, ó. A gente tem o 1, 2, 3, 4, 5, 6, o hexágono, quase falei Octavius. E aqui na parte de cima nós temos um redesenho dos botões e das conectividades. Agora nós temos mais 2 portas USB tipo C, totalizando 6 portas USB na frente do gabinete. Aí temos o botão de força e também o reset. Do outro lado, um botão para controlar os LEDs RGB. E no centro aqui, uma luz indicadora quando ele está ligado. E não só ele tem uma construção toda de metal, né? Estrutura de metal com essa lateral aqui de vidro, como também ele é muito fácil de manusear, apesar de ser grande. Então você vai fazer a montagem, ó, você quer tirar a tampa para fazer a montagem, não precisa ficar com ela aberta. É só jogar para cima aqui e trazer para trás, se você já remove a tampa lateral de vidro. Aliás, está escrito aqui que é frágil, né? Vidro temperado, tem que tomar um cuidado. Aí do outro lado, nós temos a malha, né? Essa parte aqui, ó, toda em mesh, ó. E é o mesmo esquema. A outra porta da geladeira. É French door o negócio. Chega aqui, ó, joga pra cima aqui e puxa pra trás. E aí já saiu a outra parte aqui. Eu não vou colocar em cima do vidro, não. Vou colocar aqui embaixo.
Essa tampa de cima aqui também, ó, só remover aqui puxando. E essa traseira aqui, ó, também. Por fim, já vai ficando mais leve agora. A gente tem a da frente aqui que também, ó, só puxar, já sai com o filtro de poeira que a gente tem aqui. E na parte de baixo também temos aí um baita filtro de poeira que pode ser removido puxando ele aqui. Esse não é magnético, mas é só puxar. E ele tem um desenho aqui, ó, com o logo da Cooler Master também. Um gabinete bem modular. A gente vai tirando essas peças para preparar ele para montagem. E aqui na parte traseira a gente tem essa tampa que vai ajudar na organização dos cabos. A gente remove ela, soca todos os cabos ali e depois tampa para ficar bonitinho. E esse gabinete é tão grande que dá para morar aqui dentro. Aliás, ó o áudio aqui dentro. Olha a ressonância. Som, teste. É uma construção invejável. Fora essas ventoinhas aqui que já vêm pré-instaladas aqui na frente de 200 milímetros. Master Fan 200 na frente. Atrás tem um Mobius 120p. E a gente tem mais alguns Cycloflow aqui que a gente vai usar nessa montagem, nessa remontagem aqui do PC no Cosmos C700p. Muito legal esse gabinete. A fonte vai em cima, inclusive, tem um compartimento especial para ela. E a gente vai mostrar todos os detalhes nesse vídeo, porque hoje temos uma desmontagem e uma remontagem do PC. E um dos processos mais importantes quando a gente está montando um PC, depois que a gente colocou todos os componentes, é o software. Não é só o hardware, mas o software também. E é importante ativar o seu Windows. Às vezes você está usando um Windows que não está ativado, você não consegue personalizar ele, aí você vai o quê? Vai botar um crack, um queijinho? Não precisa de nada disso. gvgmall.com, você entra lá, usa o cupom do Loop e vai ter um baita de um desconto. Procura lá, por exemplo, Windows 11, adiciona no carrinho, coloca o cupom Loop e você vai comprar uma chave original do Windows por menos de R$150. Daqui a pouco eu vou mostrar como é feito esse processo na prática e também vou dar uma dica de uma versão mais leve do Windows, tá? Então é isso aí, gvgmall.com, não é .com.br, não é .net, é .com e o link tá aqui na descrição. Então tá aí o C700p depenado. Acho legal que ele já vem com um hub aqui integrado. Tem mais uma fita aqui, mas eu vou tirar ela daqui a pouco. Mas agora, vamos à segunda parte do nosso vídeo, que é desmontar o outro PC que a gente montou. Aliás, a gente não faz desmontagem de PC aqui, né? A gente faz só montagem. Tá na hora de desmontar uns PC também para dar umas fritadas. O que vocês acham? Faltou só uma fitinha aqui, ó. Olha lá. Tá aí. Eu gostei bastante dessa montagem aqui. Eu achei o gabinete bem legal para esse hardware que a gente colocou. Mas hoje, né? Vamos dar uma exagerada com o Cosmos. Então vamos abrir aqui. Como vocês podem ver, ele foi montado com duas RTX 5090, mas aí uma não era nossa, né? A gente teve que devolver, até porque não tá barato esse negócio. E aí ficamos apenas com uma RTX 5090, uma Founders Edition, que é maravilhosa. E deixa eu lembrar como tinha ficado o meu Cable Nossa, não teve Cable Management. Eu não vou nem mostrar. Não tem problema, porque o que os olhos não veem, o coração não sente. Mas eu tô olhando aqui, eu tô quase infartando. Bom, o que eu preciso tirar aqui é só a placa-mãe, CPU e memórias. E placa de vídeo. Não sei também, vamos ver. Cadê o botãozinho de ejeção rápida aqui, ó, da placa de vídeo? E a aplicação da pasta térmica, ó, vocês reclamaram lá nos comentários do vídeo, mas ficou bom, hein? Ó lá, espalhou muito bem, ó. Não existe excesso de pasta térmica. Vai ser mais fácil remover o cooler. Agora sim. Olha que delícia essa placa. Para quem perdeu esse vídeo, essa é uma das melhores placas da MSI hoje no mercado, uma Godlike X870E da linha Mag, que é a linha entusiasta da MicroStar International. Nosso cenário tá caindo aos pedaços aqui. Caiu a fita aqui, deixa eu soprar ela. Era pausa, né? Que eu preciso arrumar isso. Aguarde, por favor. Como depois a gente vai revisitar essa montagem, vou apenas colocar uma fita aqui para proteger essas partes aqui do water cooler, não ficar batendo no gabinete e riscando. A gente vai deixar ele aqui dentro.
Ixi! Pronto. Virou uma bolacha sem recheio agora. Você fazia isso quando você era criança? Você abria a bolacha, comia o recheio e devolvia ou não? Não, você não era desse tipo. Era um hábito desagradável. Tá aqui o recheio da nossa bolacha, olha aí. A placa-mãe com a CPU, com as memórias e também a nossa placa de vídeo. A anteninha Wi-Fi aqui da placa-mãe também e esse adaptador aqui com algumas conexões que vai aqui na lateral dela. E bem legal, viu? Facilita bastante a montagem, mas às vezes a gente se confunde um pouquinho. Essa máquina aqui que a gente montou, ela tava com 32 GB de memória e um SSD NVMe de 2 TB. A CPU que tá aqui, deixa eu limpar a pasta térmica dela, é um Ryzen 9 9950X3D. Essa CPU, inclusive, só não é a mais potente da AMD hoje no mercado, porque ela lançou recentemente esse carinha aqui, que é o 9950X3D2, que traz um pouquinho a mais aí de desempenho, dependendo da aplicação, né, do jogo, é claro, com um consumo um pouquinho mais elevado, e depois a gente vai fazer aí também uma montagem com ele, já chegou aqui no canal. Mas aqui temos o 9950X3D, que combina, né, o cache 3D com alto desempenho em jogos, com uma quantidade de núcleos mais elevada, 16 núcleos com 32 threads, sendo aí uma CPU legal para quem quer jogar e ao mesmo tempo ter o máximo de desempenho num chipset AMD. Claro que, né, para jogar, eu acho que você não precisa de mais do que um 7800X3D, que é o que eu uso em casa, inclusive. Ele já é o suficiente, a menos que você esteja com duas 5090, inventando uma conexão NVLink SLI que nem existe mais. Se vocês quiserem saber mais sobre essa placa-mãe maravilhosa e também como ficou o nosso PC com as duas RTX 5090, tem o vídeo, vou deixar o link aí na descrição. Esse hardware todo a gente já falou aí com mais detalhes. Fizemos vários benchmarks, rodamos jogos e também colocamos para rodar uma IA local, já que a gente tinha em mãos 64 GB de memória nas placas de vídeo. Foi um experimento bem bacana. Mas agora estamos transplantando esse hardware para um novo corpo e nessa montagem a Cooler Master também mandou pra gente um novo sistema de resfriamento. Temos aqui o Atomos 2 360, que tem vários estilos no bloco da CPU. Esse que a gente recebeu aqui traz uma tela LCD. Então tem um modelo mais simples, que tem aquele espelhamento. A gente tem um LEDzinho, né, de pixel, a tela LCD e também uma opção com um fan para ajudar na dissipação do calor em volta do bloco da CPU, mais especificamente o VRM aqui da placa-mãe. Então a gente vai instalar esse water cooler aqui nesse setup e para alimentar tudo isso nós temos essa fonte aqui que é uma MWE Gold V2 1250, uma fonte modular, certificação 80 Plus Gold, 10 anos de garantia com 1250 watts de potência, além de uns fanzinhos, né, porque nunca é demais ter alguns fãs adicionais aí para complementar a montagem. Aqui nós temos o SickleFlow Edge em kits como esse aqui com 3 unidades. A gente tem 3 kits desse, vamos ver se vai ser o suficiente porque esse gabinete é grande, viu? Bora abrir então o nosso Atomos 2 360. A gente já montou aqui o Atomos normal, já faz um tempo aqui no Loop Infinito. E agora vamos conhecer a segunda geração desse water cooler e o que nos aguarda aqui nessa caixa. Olha lá. Ó, são caixinhas dentro da caixa. Essa primeira aqui tem um QR Code pro manual e o número 2, porque eu comecei abrindo errado, né? Primeiro você abre a de número 1. Essa caixa dupla aqui nós temos os parafusos e acessórios. Depois puxa aqui para abrir, ó lá. Aí a gente puxa aqui a mangueira com o bloco da CPU. E por fim, ó, 3. Tira ela aqui com o radiador. Aliás, que bom que vem, né, essa proteção de papelão aqui para não entortar a estrutura aqui do water cooler. E já vem com, ó, 3 fãs já instaladinhos aqui, hein? Que beleza. Tem mais alguma coisa na caixa ou não? Tem um bagulho aqui embaixo. Muito importante, inclusive. A nossa tela LCD. A gente vai colocar em cima do bloco da CPU. Agora abrindo aqui a nossa caixinha de acessórios. Olha que legal. As instruções todas impressas aqui no papelão. E assim, super bem organizado. Olha que legal. Invejável isso aqui, hein? A gente abre essas coisas aqui e fica mal acostumado, porque eu quero que tudo seja assim. O toque, ó. Aquela coceira está coçada. Obrigado, Cooler Master. Bora fazer a nossa montagem aqui, então.
Water cooler instalado e no Atmos 2 eles acertaram quase tudo, 99%. Porque olha só, o cabo que controla a bomba aqui no bloco da CPU, ele já entra aqui nessa mangueira. Só que o que controla a telinha LCD, você ainda precisa colocar aqui. Pelo menos ele vem, né, angulado aqui, o USB tipo C. Deixa eu tirar aqui que vai ser mais fácil de pôr, ó. Te encaixa aqui, ó, cabinho encaixado. E aí tem que, né, fazer uma organização aqui de um cabo que é até bem longo para USB 2.0 na placa. Ele vai dar uma volta aqui, né, e contornar o gabinete e entrar aqui por baixo. O USB 2 costuma ser aqui na parte de baixo, mas aqui é na lateral. Mas tá bom. E aí nós temos esse outro cabo aqui, que esse é conectado aqui na mangueira, na saída desse cabo do bloco da CPU. Então é só encaixar ele aqui. E aí vai ter mais um aqui debaixo desse papelão, ó. Olha lá. Aqui nós temos um bloco já com os 3 fãs, um único bloco aqui, e a conexão dele fica aqui do lado, aqui embaixo. E pronto, olha lá, conexões feitas, e aí o resto vai tudo na placa-mãe. Então agora estamos prontos para colocar no gabinete, mas antes, meus amigos, vamos tirar da caixa aqui a nossa fonte que vai alimentar essa máquina, esse PC dos sonhos. Então aqui nós temos a nossa EMWE Gold V2, a segunda versão dela. E olha só, a Cooler Master mandou pra gente uma fonte branca, é a White Edition. Apesar de que nesse gabinete, nesse Cosmos Alpha maravilhoso, a fonte ela vai ficar escondida, então nem precisa esquentar. Nossa, mas o gabinete é todo preto, todos os componentes pretos e a fonte é branca. Não tem problema. Olha lá, eita que bitela de fonte, olha o tamanho da fonte aqui. E os cabos. Pô, não tem mais aquela sacolinha? Ah, pena, gostava tanto de levar pra casa aquilo. Olha lá, fonte modular. Então é isso, né? Muito bonita, inclusive. Gostei do design dela, né? A pintura aqui desse lado, lá, MWE, o gold dourado e a modularidade, né? Conexões aí tradicional, né? Placa-mãe, CPU, PCI Express e PCI Express 5.0 12VH PWR com um cabo dedicado aqui para placa de vídeo, pra você não ficar usando o adaptador. E porra, no c... O cabo é 90 graus, como é que eu vou pôr na Founders isso? Não tem como pôr, ó. Não vai, ó, porque a curva, se fosse a curva para fora, calma que eu acho que isso foi pensado. Ah lá, dá para você tirar se precisar. Mas eu acho que não dá para inverter o lado. Isso por causa da construção, né? Os cabos já vêm para baixo. Mas, no caso de termos uma Founders Edition aqui, a gente pode tirar. E aí a gente consegue encaixar? Não, a gente não consegue encaixar, porque ainda tem uma estrutura aqui que vai impedir o encaixe. Ou seja, não dá para usar esse cabo aqui que veio com a fonte. A gente tem duas opções, ou a gente usa outro cabo ou a gente usa outra placa de vídeo. O que a gente faz? Eu posso pegar um cabo de outra fonte também, né? Apesar de que, aliás, fica um alerta aqui, não misturem cabos e fontes de fabricantes diferentes. Pode dar ruim e queimar porque a ordem dos pinos é diferente de acordo com a fabricante. Eu falo isso por experiência, tá? Mas PCI Express 5.0 é PCI Express 5.0, não importa a fonte, não importa a placa de vídeo, então acho que dá pra usar um cabo de outra fonte, sim. Vamos pegar que já tava lá no outro gabinete. Aí, peguei aqui o outro cabo e agora... o burro! Era só inverter, cara. Põe o cabo que tá curvadinho aqui, ó, na fonte. Olha lá. Aí esse aqui se liga na placa. Mas é um energúmeno mesmo, né? Todo dia tem uma merda. Desculpa, galera. E dá pra tirar a capinha também. É, isso eu já mostrei, não esculacha também. Devaneios e brincadeiras à parte, a questão aqui é apenas a cor do cabo. Vamos ver se o branco vai ficar legal. Se não ficar muito legal, a gente troca pelo cabo preto. É bom que a gente tenha essa opção aqui. Os demais cabos não são uma preocupação, porque vai ficar tudo bem escondidinho graças a essa placa que coloca as conexões na lateral. Se fosse tradicional, aí eu me incomodaria. Mas ó, silica gel, joga lá na impressora 3D. Tem que secar o filamento. Bom, em respeito ao Cooler Master, eu vou tentar fazer primeiro com cabo branco. Afinal, foi eles que pagaram esse vídeo, né? Então, importante. Bom, tá aí.
Tudo montado aqui na fonte. Antes da gente prosseguir, vale lembrar também que a Cooler Master tem fontes de diversas potências. Então, se você achou essa fonte bonita para o seu setup, você vai encontrar ela em outras configurações, como por exemplo 800 watts. E aí, dependendo do modelo, né, varia. Às vezes pode ir até 3.200 watts. Mas tem também de 500, que às vezes é o suficiente pro setup. Então, a gente vai deixar o link aí na descrição. Mais uma vez, um agradecimento aí à Cooler Master por ter enviado essa fonte, esse water cooler e esse gabinetão para esse transplante. E por falar em transplante, chegou a hora. Agora é hora. Vamos lá. Voltamos então ao Cosmos Alpha. Gente, esse gabinete aqui, ele é complicado para quem é meio indeciso. Se você não sabe exatamente o que você quer na montagem, esse gabinete vai ser um problema porque ele é altamente personalizável. Você pode, inclusive, colocar a estrutura da placa-mãe um pouco mais para frente ou mais para trás. Pode montar a fonte aqui em cima, pode montar a fonte aqui embaixo, pode montar o radiador no meio, em cima, embaixo, em cima de outro radiador, porque tem muito espaço aqui. Dá para fazer um monte de coisa nesse gabinete. Ele é bem bacana, muito versátil. Então eu vou fazer uma montagem meio tradicional, eu acho, que eu não tenho um cabo riser aqui, senão eu montava a GPU na vertical. Deixa eu ver se ele não veio com um cabo riser aqui nos acessórios. E se tiver, a gente monta. Ah, não veio. Mas tem uma régua, olha só. Vem até uma régua aqui com o manual. Olha lá, essa aqui é a primeira vez que eu vejo uma régua vindo aí com os acessórios. Pra gente ter, ó, algumas medidas base aí na hora da montagem. E olha que bacana os acessórios como vem organizadinhos aqui, ó. Numa caixinha plástica organizadora. Olha que beleza. Fabricantes, vamos adotar isso aqui como padrão de mercado para tudo. Nossa, ó. Coceirinha do toque, ó. Coçada. Eu tô meio que na dúvida aqui por onde eu começo. São muitas opções. Vamos lá, vamos deitar o gabinete aqui na mesa para começar esse trabalho. Sem esmagar a placa-mãe, por gentileza. E olha o nível da estrutura do suporte da placa de vídeo que tem aqui, ó, para ela não ficar caindo quando você monta ela no formato tradicional. Aliás, suporta placas de vídeo de até 400 milímetros. As mais gigantes do mundo cabem aqui com o suporte, ó, ajustável aí. Mas vamos tirar ele aqui porque nesse momento ele só está no nosso caminho. E esse módulo aqui, assim como várias outras peças nesse gabinete, você escolhe se você vai usar ou não. Inclusive, como vocês podem ver, a gente tem a possibilidade de ajustar a altura de acordo com a posição aqui da placa de vídeo. De repente, você tem duas placas de vídeo no PC, você pode colocar dois desse aqui. Compra um outro desse suporte aqui, ou imprime um em 3D, sei lá, e bota aqui, ó. Agora, essa peça retangular aqui da Cooler Master, ela é genial, viu? Isso daqui é muito legal. Porque se a gente colocar o radiador do water cooler em cima ou embaixo, não coloque embaixo, se a gente não colocar nada aqui, não quiser colocar fãs, vai ficar faltando alguma coisa, né? Isso acontece na maioria dos gabinetes, mas aqui não. Se você não, você não quer colocar nada ali, você coloca essa tampa aqui, ó, essa chapa aqui, que fica presa aqui, e ela traz essa decoração, para não parecer que tá faltando alguma coisa ali no gabinete. Isso é muito legal e provavelmente é uma peça que também dá para fazer alguma personalização, né, se você quiser, para encaixar ali. Mas no nosso caso, eu acho que eu vou montar o radiador do water cooler aqui e tirar essa tampa traseira, que ela existe para fixar SSDs ou HDs atrás. Então a gente tira ela para liberar o fluxo de ar. Acho que aí nós temos esse hub aqui dos RGBs e também dos fãs, que a gente desparafusa e vamos colocar em algum outro lugar. Pronto, ficou um ninho de rato aqui, mas depois a gente arruma isso na etapa do Cable Management. Ou não. Rapaz, eu não tinha visto que tem tudo isso de cabo aqui dentro, ó. Tô fudido aqui. Chama o Emerson aí, pelo amor de Deus. Dá para perceber de longe que a gente tem várias melhorias em relação àquele primeiro Cosmos que a gente fez um vídeo aqui há quase 7 anos, né, em 2019. E olha só, muita versatilidade para trabalhar e encaixar. Ele é muito espaçoso e essa vai ser a montagem que a gente vai fazer aqui, ó, nessa estrutura. E o mais legal é que como tem essa cobertura aqui em cima, a gente vai sumir com a mangueira do radiador, ó. A gente vai jogar ela aqui para cima, ó. Sumiu. Olha que que ficou. Eu vou voltar atrás aqui e tirar esse hub agora, que ele só vai me atrapalhar. Depois eu ponho ele em algum lugar aqui.
Placa-mãe instalada. Agora, para colocar o radiador, a gente vai usar um dos recursos mais legais desse gabinete, que são os trilhos. Tem toda uma engenharia aqui e várias partes deslizam aqui dentro para você conseguir encaixar, montar e deixar do seu jeito. Como, por exemplo, ó, deixa eu inclinar ele aqui para vocês verem melhor contra a luz. Ó, por exemplo, essa coluna aqui para instalar o radiador. Você pega ela aqui, ó, joga para o lado, ó, e vai deslizando para onde você precisa. Então, se por algum acaso você inverter a ordem da placa-mãe, a posição, etc., né, girando aqui dentro, ó, você pode mexer esse outro lado aqui também. Então, a gente coloca aqui certinho onde você quiser. E similar a essa estrutura, a gente tem um ajuste de profundidade dos componentes. Porque se eu chegar aqui e puxar essa estrutura principal aqui, ó, olha que louco, ó, vem tudo mais pro meio. Ou, né, você pode deixar coladinho aqui para fora ou empurrar ali mais pro meio. Então, aqui deixa eu ver como é que eu vou fazer para passar o radiador para dar a volta para as mangueiras ficarem ocultas. Vamos empurrar isso aqui para dentro de novo para eu poder fazer um Radiator Management. Aí ele tem que vir para cá. Vou ter que tirar essa tampa aqui. Será que eu vou lembrar onde encaixa tudo isso depois? Aí, ó, agora eu consigo trazer o radiador aqui pra cima. E aí, levar ele lá pra trás. Ah, por isso que tem esse bagulho aqui assim, ó. Que aí eu consigo passar ele pra cá primeiro, ó. Desce o radiador aqui. Encaixa ele aqui onde ele vai ficar a posição final. E aí fecha a grade aqui, ó, pra parafusar ele. Pô, bom demais, hein? Palmas para Cooler Master. Tem que aplaudir, tem que tirar o chapéu também, ó. Tira o meu chapéu. Muito bom. E agora é só parafusar. Por enquanto, 4 parafusos. Depois a gente preenche aqui se for essa posição final. Mas aí, ó, temos um radiador deslizante. A gente ajusta certinho a posição dele aqui. E depois aperta os parafusos aqui nos trilhos, em cima e embaixo, para fixar na posição. Mas o que eu tô achando mais legal aqui é que essa mangueira, ela vai sumir agora que a gente colocar aquela proteção aqui. Vamos colocar a placa de vídeo agora. E agora, com a placa de vídeo instalada, tá ficando assim, ela. É que ela é uma placa até pequena para esse setup tão monstruoso. Mas eu gostei do radiador aqui nessa posição. Só acho que eu vou tentar descer ele um pouquinho mais. Agora que a gente já definiu como ele vai ficar, mas coisas podem mudar até o final da montagem, claro. Falta colocar a fonte, fazer todas as conexões, todos esses cabos, esses quilos de cabos que estão aqui atrás. E depois colocar os fãs complementares, né? Mais 2 fãs aqui, 3 em cima e 3 embaixo também. Mas antes, uma pausa para a hidratação. E daí o resultado da nossa montagem. Olha essa geometria Cooler Master, o que foi que você fez aqui? Olha o tamanho desse negócio. Isso sim é um gabinete que tem presença. Aliás, já ouviu o termo presença de palco? É isso daqui. De longe ele chama muita atenção. É um gabinete gigantesco, ele é muito grande, bem pesado também. Tem essa estrutura aqui prateada de alumínio, toda de metal, né? A construção toda dele é muito, mas muito avançada. E também temos aqui, ó, esse detalhe dos LEDs RGB nessa versão Cosmos Alpha. Eu achei esse gabinete muito bacana. A forma como você acessa tudo dentro dele de uma forma muito fácil, muito espaçoso, daria para montar 2 PCs aqui nele, mas o que mais me chamou a atenção foi esse sistema de trilhos que a Cooler Master integrou aqui. Então, em vários processos da montagem, por exemplo, aqui na parte de cima, você tem trilhos para ajustar a grade. Se você quiser colocar um fã de 360mm, você fecha um pouquinho, 420 você abre um pouquinho. A parte central aqui, a estrutura com a placa-mãe, você consegue empurrar ela um pouquinho mais para fora ou trazê-la mais para dentro.
nós temos uma incrível facilidade aqui para abrir as portas dele dos dois lados. Ele abre como se fosse uma geladeira, muito espaço aqui dentro, dá para montar 2 PCs aqui dentro fácil, e é um gabinete muito legal, gostei bastante. Só que a gente inventou de colocar muitos fãs nele. A gente já tinha 2 aqui na frente e 1 atrás. A gente colocou 3 em cima, a gente ia colocar 3 embaixo, mas não rolou por causa da fonte, deixamos com apenas 1. Mas colocamos 3 atrás, só que esses 3 atrás atrapalham na hora de colocar os cabos ali na placa-mãe. Então provavelmente a gente vai deixar com 1 só atrás, só para ajudar aí a tirar o ar quente que vai para cima, mas sinceramente não precisa, né? Do jeito que tá montado aqui com o radiador aqui atrás, já entra o ar geladinho aqui, ambiente, já resfria a CPU, e a GPU tá bem servida ali embaixo também, né? Porque o fluxo de ar desses dois aqui, esses dois, olha o tamanho desse negócio, velho. Deixa eu tirar aqui pra vocês verem de novo. Olha isso aqui, velho. Olha o tamanho! São 2 ventiladores de teto dentro do gabinete. Olha aí. Mas o que eu mais gostei nessa montagem é como a gente conseguiu esconder as mangueiras do water cooler. Já sobe por cima, tem essa proteção aqui que esconde, e ele vai aqui atrás já no radiador, né? A entrada dele ali. Então ficou bem oculto. Nem parece que tem um water cooler nesse gabinete. Ficou muito clean, muito minimalista. E a gente só precisou fazer uma adaptação técnica nessa peça aqui que vai do lado da placa-mãe, escondendo os cabos da fonte, dos fãs, do RGB, etc. Porque como essa Godlike ela é mais larga e um pouquinho mais alta, não encaixava essa peça ali. Então a gente teve que fazer novos furos nela para parafusar no gabinete um pouquinho mais pro lado, mas nem dá para perceber que rolou. E aí sumiram os cabos da placa-mãe, parece até a Project Stealth, né, que coloca os cabos para trás, ou BTF aí da Asus, né, dependendo da marca tem os nomes diferentes para essa solução. A placa de vídeo nós fomos com a 5090 mesmo, nem precisou daquele suporte porque ela é mais leve, ela não fica tão pesada ali na ponta. Mas no final teve um componente que eu acabei trocando, que foi a fonte, porque essa fonte branca, ela ficava muito visível na base de baixo aqui que nós usamos. Também os cabos brancos, estava querendo um contraste que não pertencia a essa build aqui, a essa montagem. Aí a gente procurou aqui um PC nosso que tinha uma fonte dessas, uma MWE Gold 1250 V2 também, colocamos a mesma fonte nesse gabinete. Curiosidade, o PC que tinha essa fonte preta era um PC branco, então olha que beleza, resolvemos 2 problemas de uma vez. Só que essa fonte aqui ela é um pouquinho mais antiga, então a placa de vídeo tá nos adaptadores PC Express, né? Não tem o PC Express 5.1 12VHPWR, então tem uns 4 cabos PC Express. Ixi, mas tá um ninho de rato aqui. Mas isso é legal, você tem um espaço para fazer um cable management aqui maravilhoso. Se você abrir aqui, parece que foi o Emerson que fez o cable management. Tá uma maravilha isso aqui. Por quê? Porque eu fiquei, acho que 1h30, né? Um pouco mais de 1h30, tentando organizar os cabos. Aí eu falei, gente, eu preciso terminar esse vídeo. Então eu tampei aqui, ó, plaf, e pronto. Se você abrir isso aqui, vai sair os cabos assim, ó, parecendo aquelas reação química, sabe? Que sai um inferninho aqui do negócio. Então não façam isso. Então eu tampei aqui e ó, já era. Tem 2 hubs aqui, o controlador da placa-mãe, o controlador do gabinete, e tá funcionando, ó, um acidente feliz, ó. Temos controle de RGB pelo gabinete. Eu sinceramente, eu não tava tentando fazer isso, mas quando eu terminei eu vi que funcionou de primeira. Eu falei, ótimo, porque controlar o RGB pelo gabinete é muito melhor do que pelos softwares como o MSI Center. Então ter um controle de hardware aqui sobre os LEDs é sempre bem melhor. Porém, infelizmente aqui o controle ele é meio limitado, a gente não tem muitos efeitos, né? Você tem 2 efeitos aí de arco-íris, algumas animaçõezinhas simples, e o resto é tudo cor sólida pulsando, acende e apaga, acende e apaga. Eu queria deixar ela estática, mas nativamente aqui não rolou. Nada que não possa ser resolvido com um outro controlador, né? Mas enfim, deu tudo certo e tá aí. Essa é a nossa montagem do Cosmos Alpha. Muito legal. Agora aqui eu tenho o nosso setup, mas antes a gente falar um pouquinho sobre essa configuração e como ela ficou, depois de montar o PC a gente instala o Windows. E depois de instalar o Windows vem uma etapa muito importante, que é ativar o Windows. E é aí que entra gvgmol.com. Inclusive, ó, já tem um aviso antifraude aqui, tá? Ó, sites fraudulentos do Brasil têm se passado pela GVGMol. É gvgmol.com, não é .net, não é .com.br, não é nada. Eu sei que os brasileiros são difíceis, né? Mas enfim, é isso aqui, ó. GVGMol vai direcionar você pro brgvgmol.com. E aí, para conseguir uma licença original do Windows 11 para você instalar no seu PC, você vem aqui, ó o Lex aí, ó. Windows 11, você coloca aqui, ó, Windows 11. E aí vai vir uma
lista aqui, ó, com várias licenças. E eu quero falar sobre duas, né? Primeiro, uma que a galera mais gosta de comprar, que é o Windows 11 Pro. Você vem aqui, ó, clica nela aqui, vai abrir aqui o site. Você vem em comprar agora, aí você faz o seu login. Se você não tem uma conta, você cria, mas pode entrar com a sua conta Google. Feito o login, a gente tem aqui, ó, o Windows 11 Pro, chave OEM original por R$ 182, que já é um preço legal, mas ele vai ficar melhor ainda quando a gente coloca o cupom LOOP. É só digitar aqui, ó, LOOP, L-O-O-P, tudo maiúsculo, e um desconto de R$ 45 é aplicado, R$ 136, sabe? A chave original do Windows. Aí você vem aqui, aí você faz o checkout, escolhe a forma de pagamento e depois de alguns minutos você já recebe uma chave original, uma licença do Windows para não ter mais dor de cabeça. Chega de crack, chega de keygen, bora ativar um negócio de verdade. Aliás, fica a dica, tá? Quando a gente vai em licenças de Windows, nós temos vários tipos. A gente tem o Windows 11 Home também, mas nós temos também a versão Enterprise do Windows 11, que ela é usada em empresas e traz alguns recursos interessantes. Sabe aquela chatice de ficar tendo que atualizar o tempo todo, que a Microsoft está começando a tirar isso, mas ainda tem, a gente sofreu essa semana com isso no meio da live. O Parsec travou a máquina, usou 100% de GPU, deu algum bug, a gente precisou reiniciar, ficamos 10 minutos fora do ar, por quê? Porque o PC estava ligado há 33 dias, então ele perdeu algumas atualizações ali do Windows, aí fomos forçados a atualizar. Nessa versão aqui, Enterprise, não tem isso, ó, a LTSC. Essa licença, inclusive, ela tem suporte aí até 2029. É uma licença para máquinas corporativas que te traz um pouco mais de controle, você não sofre com essa história das atualizações e é um desempenho que às vezes é até melhor, viu, nos jogos. E com o cupom LOOP aqui, ó, coloquei maiúsculo antes, agora eu vou colocar minúsculo, tá? Tanto faz. A gente tem um desconto aqui de R$ 29, sai por R$ 89, mais barata ainda. Então fica aí a recomendação e o link, ó, gvgmall.com, tá aí na descrição. A gente agradece o apoio e a parceria aqui neste vídeo. Dito isso, vamos rever o nosso hardware. Tá aqui o Ryzen 9 9950X3D com 16 núcleos, 32 threads. A nossa MSI Mag X870E Godlike, uma placa-mãe, ó, digna desse gabinete, e a nossa RTX 5090 Founders Edition. Além disso, temos aí 32 GB de memória RAM e o nosso SSD aqui, nesse momento da gravação aqui, que a gente tem que fazer umas gambiarras, é um Kingston NV2, mas a gente tinha usado o MP44 da Team Group na montagem original. E com relação ao controle do RGB, nós temos aqui o MSI Center, que pode controlar tudo que está ligado na placa-mãe, mas é que eu estou deixando o controle mais no gabinete, só ajustando a memória RAM, que ela é meio rebelde, e o controle do LCD da telinha é feito aqui pelo Master Control da própria Cooler Master. Então a gente procura aqui, ó, Devices, tá aqui o Atmos 2, a telinha LCD, e aí nós temos aqui as informações que estão sendo exibidas nesse momento. Eu deixei um modo duplo de informações do sistema com uso da CPU e uso da GPU, mas a gente pode colocar várias coisas aqui, ó, por exemplo, mídia. Você escolhe um vídeo, né, uma imagem, um vídeo MP4 ou um GIF ou um PNG, JPEG, enfim, qualquer coisa dá para pôr aqui. E a hora que a gente coloca aqui, ó, imediatamente já atualiza. É muito rápido, tá? O software, ele responde muito bem, o que, nossa, é um alívio isso, porque sempre a gente fala de telinha LCD que tem que ser controlada por algum software, às vezes dá uma dorzinha de cabeça. Aqui não, a hora que eu clico, ó, o negócio quase que instantaneamente já está ali. E aí você pode personalizar colocando aí outros elementos, né? Várias imagens. Além de mídia, a gente pode colocar um texto aqui também. Então, por exemplo, você pode colocar aqui, ó, loop infinito e escolher a cor ali depois, e aí ele fica passando um texto em marquee, mas dá para ajustar, por exemplo, a velocidade, colocar uma imagem de fundo e a direção, brilho, etc. Olha lá, ai que beleza. Não, né? Próximo efeito, carrossel. Aí você pode colocar várias funcionalidades juntas em intervalos de tempo. Você configura aqui. Então, de 5 em 5 segundos vai trocar GPU, aí tem CPU, aí tem o logo ali da Cooler Master. Dá para você personalizar do jeito que você quiser. Aí dá para pôr uma fonte de mídia, alguma coisa que esteja sendo reproduzida no computador, para ele espelhar para lá algum vídeo, algum canal no YouTube, etc. E o relógio também, né, para ele funcionar como um relógio integrado ali. Por fim, a gente tem as informações do
sistema, que é o que estava originalmente. Você escolhe apenas a exibição de um elemento ou 2 elementos para exibir as informações ali, como a gente já colocou. Aliás, muito legal ter essa placa Godlike na orientação normal dela, que a gente não tinha no outro gabinete, porque essa telinha dela aqui à direita exibe várias informações já do sistema, super completa, e os elementos visuais dela também são bem bacanas, então ficou bem legal. Agora, com relação ao hardware, a gente não vai rodar desses nesse hardware, porque já fizemos isso em outro vídeo, trazendo aí tudo que a máquina é capaz, inclusive com duas RTX 5090, mas é pra imaginar, né? Uma das melhores CPUs hoje, uma das melhores placas de vídeo, roda Doom. Eu acho, tem que ver o benchmark aqui. Brincadeiras à parte, hoje eu não vou entrar em benchmark porque a gente já fez isso, eu repetiria aí os mesmos resultados. E hoje o foco é a estética, é o transplante de PC pro Cosmos Alpha. Gente, que loucura. Aliás, um gabinete como esse só dá para fazer uma montagem legal com uma placa-mãe como essa, porque a quantidade de conectores que a gente precisou ali, mesmo com o hub, assim, não é brincadeira o negócio. E uma das dificuldades que eu tive foi por conta dos fãs que a Cooler Master mandou pra gente, que a gente tá meio mal acostumado com esses fãs magnéticos, que liga tudo, ou que é um bloco, tudo junto. Então aqui foram, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, acho que 8 conexões RGB adicionais que a gente teve que fazer. Por isso que eu nem vou tirar aquela tampa ali, senão realmente os cabos vão cair aqui no chão. Mas o importante é que ficou super legal e assim... O gabinete é tão grande que esse hardware, essa placa-mãe EATX, ela ficou parecendo uma mini ITX aqui dentro. Então eu gostei bastante desse resultado, ficou bem clean, bem minimalista, né? A gente escolheu colocar a fonte aqui embaixo, mas ela poderia estar aqui em cima também. Um gabinete muito versátil, a gente vai deixar o link na descrição para quem quiser montar esse monumento, ter um negócio desse em casa. E eu acho que aqui vale a gente colocar ele no cenário, hein? Aliás, para encerrar esse vídeo, comentem aí o que vocês acharam dessa montagem. Votem aí o que ficou melhor, o CTE 700 da Thermaltake, que era um pouquinho mais compacto, ou o Cosmos Alpha, que é monumental, magnífico. Eu quero saber a opinião de vocês. Eu gosto do mini PC, que inclusive o mini PC que eu tô imprimindo vazou no vídeo aqui algumas vezes, hein? Olha lá, ele tá ali no cantinho, mas esse é assunto para um futuro vídeo, mas tá saindo, terá. E é isso aí, galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa montagem / transplante de PC. Foi uma aventura muito mais difícil do que os outros que a gente fez recentemente aqui no canal, mas eu gostei bastante do resultado. Todos os links estão aí na descrição e segue o Loop lá nos grupos de oferta para você não perder boas oportunidades de hardware também. Vou ficando por aqui, mas nos vemos em breve. Valeu, galera, e até a próxima! Agora, para terminar esse vídeo, como prometido, olha quem veio nos visitar aqui. Ele, Cosminho. Deixa eu abrir a caixa dele aqui, para ele avaliar a nossa montagem do Cosmos. Mas esse é outro gabinete, Cosminho, não é o mesmo. Esse é o Cosmos Alpha, olha lá. Você não vai fazer xixi aí não, né? É tudo igual pra você, né, Coelho? Tudo igual essas manias desses humanos de ficar gastando dinheiro com PC. Você quer saber de comida só, né? Comer e dormir. Vida boa de coelho, né? Vida boa. O Cosminho, gente, não parece, mas ele já tem 8 anos. Ele vai fazer 9 anos. Ele já é um coelho sênior. Olha lá. E é isso. Falou.